Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Seja bem-vindo a você que está chegando aí no canal. Eu desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Eu não sei o horário que os irmãos vão ouvir esse vídeo, mas você está convidado a compartilhar essa palavra com os amigos, com os vizinhos, com os seus entes queridos, né? Então hoje nós vamos dar continuidade a uma série de estudo que nós estamos fazendo, né? No livro de Apocalipse. Hoje a gente vai ler o livro de Apocalipse, capítulo 6, até o versículo 8, que fala sobre os 4 cavaleiros de Apocalipse. E o título dessa palavra fala assim: abertura dos 6 primeiros selos. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olheis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um ar que foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevado por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do 4 animal que dizia: vem e vê. Verso 8 fala: e olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4 parte da terra, com espada e com fome, e com mortandade, com as feras da terra. Amém, amados? Agora aqui nós vamos dar continuidade a esse estudo, né? Um estudo maravilhoso. Tem dias que eu estou estudando a respeito desses 4 cavaleiros do livro de Apocalipse. É um estudo muito profundo, né? E hoje eu senti desejo de gravar esse vídeo ao vivo, vocês me vendo aqui como no começo, né? Porque a explicação vai ficar melhor, né? Eu falando e expressando e comunicando o que a Bíblia quer relatar aos irmãos. Que fala assim, a introdução dessa palavra: hoje eu vou dar prosseguimento à série A Revelação do Mistério do Apocalipse. Hoje, nessa mensagem, eu vou começar a falar sobre os 7 selos também. Dentro dos 7 selos a gente tem os 4 cavaleiros do Apocalipse. E hoje eu vou falar dos 2 primeiros selos e dos 2 primeiros cavalos. Mas antes de eu entrar prioramente nesse tema, eu quero dizer que o terceiro capítulo do livro de Apocalipse fala de Jesus se dirigindo às 7 igrejas. Então, é claramente ali o período da igreja ainda acontecendo. Os teólogos dizem que cada uma dessa igreja representa um período da história da igreja de Jesus. E hoje nós estaremos vivendo o último momento que engloba tanto a igreja de Filadélfia, que é a igreja verdadeira, quanto a Laodiceia, que é a igreja falsa. Bom, quando chegar no capítulo 4, verso 1, o apóstolo João diz assim: depois dessas coisas, esse termo depois dessas coisas, na língua grega, metalta, é claramente uma ruptura, né? Ele está falando. E como se ele tivesse dizendo: olha, esse tempo passou, agora o que vem depois é um novo tempo, né? E aí no capítulo 4, verso 1, a gente vê o sinal do arrebatamento. Aleluia, Jesus.
João, ele ouve uma voz como a voz de trombeta. Ele vê uma porta aberta no céu. E essa voz diz para ele: sobe aqui. E o arrebatamento é o arrebatamento da igreja. Quando ele sobe, meus queridos, então, no capítulo 4 e 5, João logo de cara ele já aparece na sala do trono. E lá na sala do trono de Deus, né, que ele está falando, ele vê os anciões, os 24 anciões assentados juntamente com os 4 seres viventes e aquele que está sentado no trono, que é o próprio Deus, com um livro selado por dentro e por fora, na sua mão direita. E é bom a gente entender claramente que estes 24 anciãos são os redimidos, são os salvos, portanto, são os arrebatados. Até alguns acreditam que os 24 por 12 seria os apóstolos e 12 ele está falando que 12, os 24 desses seres, né, que estão lá diante de Jesus, ele está falando que 12 seriam os apóstolos e 12 as tribos de Israel, né? Mas de qualquer, ainda que não tenhamos certeza de quem são, estes são os redimidos, né? A palavra redimido significa reconquistar o que havia perdido. Eles têm coroa, né? Vão apresentar as suas coroas para o Cordeiro por conta da sua redenção. A palavra redenção significa resgate, resgate ou resgatado por Jesus. João, então, quando ele vê Deus com o livro, com o pergaminho enrolado com 7 selos, e ele ouve quem é digno de abrir os livros, de revelar os seus segredos, e houve um silêncio no céu. Ninguém era digno, então João começa a chorar. Então vamos ver o que o texto diz, João capítulo 5, verso 4 a 12. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Esses olhos de Deus representam aqui, né? Essa mensagem está falando que os olhos de Deus, ele vê tudo, né? Não há como se esconder do Senhor, né? Não tem como você se esconder do Senhor. Deus, ele observa a humanidade, a terra, a tudo e a todos ele vê. Ele vê tanto o que está no presente, né? Ele está vendo o que está acontecendo agora, como ele também já vê e sabe o que está para acontecer no futuro. Continuando a leitura, fala, é lindo isso, né? Quando Jesus é anunciado, ele é anunciado como leão da tribo de Judá, mas quando ele se apresenta, ele é apresentado aqui como um cordeiro, como tendo sido morto. Para nós, né, a igreja do Senhor, os santos, os salvos, eleitos, o povo de Deus, Jesus se apresenta como cordeiro, né? Ele está falando, e para o mundo, para aqueles que estão na iniquidade, no pecado, não quer saber do Senhor, ele se apresenta como leão, né? Com justiça, com força. Em Apocalipse capítulo 5, verso 6, diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Esses chifres significa poder. Eu já dei uma revisão sobre isso. Eu já falei que os chifres num animal, né, quando o animal quer se defender, ele quer se atacar alguém, ele ataca animal que tem chifre, né? Eles atacam com aquele chifre. Aquele chifre significa poder, significa autoridade.
Ele está falando que Deus, só Deus tem todo o poder e toda a autoridade. 7 é o número da totalidade. E chifre fala de autoridade, né? O chifre é autoridade. A autoridade essa que foi delegada a Jesus, né? Quando ele venceu na cruz do Calvário, Jesus já tinha poder e autoridade, só que foi lhe dado mais e mais autoridade ainda. Sobre a morte, né? Sobre a vida, sobre os demônios, Jesus tem toda a autoridade. A autoridade, 7 olhos, ele tem todo o entendimento, o significado dos sete olhos, significa todo entendimento. Deus vê tudo e Deus entende tudo e todos. Deus sabe de tudo, nada fica oculto aos olhos do Senhor. Apocalipse capítulo 5, verso 7, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Aleluia, isso é uma visão que João está tendo, né? Aí fala assim: quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Então, toda oração que você faz, né, dirigida a Deus, dirigida ao Senhor Jesus, elas ficam guardadas, né? Nenhuma se perde. E cada uma será respondida por Deus, no tempo de Deus, no tempo certo, Deus vai responder a sua oração. As orações do santo, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, né? Do trono de Deus, ele está falando, dos seres viventes, dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Aleluia, glória a Deus. Essa glória só pertence ao Senhor, né? Queridos, logo depois do arrebatamento, a igreja, né? A multidão de pessoas arrebatadas vai estar na presença do trono de Deus. E o Cordeiro, né? Jesus vai ser apresentado e nós vamos adorar o seu nome e vamos nos prostrar diante dele e vamos entregar as nossas coroas, dos nossos galardões e dizer: o Senhor é que é digno. Pai, nós não somos dignos. E nesse momento, igreja, e nesse momento o Senhor Jesus vai começar a revelar o que vai acontecer no mundo. A grande tribulação só acontece a partir da abertura do 7º selo, mas a igreja nesse momento vai estar no céu. A igreja vai estar no céu. Já ouvi o arrebatamento, já ouvi a presença de, já houve o arrebatamento, já houve a presença de Jesus diante de nós. Nós vamos nos prostrar diante dele, vamos entregar a nossa coroa, vamos glorificar o seu nome por nos livrar desta situação e deste problema que virá agora sobre o mundo, essa tribulação terrível, meus irmãos. E aí o Cordeiro que pega aquele livro, aquele pergaminho, vai abrir cada um dos selos e revelar o que vai acontecer sobre a humanidade. E aqui, meus queridos irmãos, começa de verdade a tribulação. O livro com 7 selos são decretos de Deus para o que vai acontecer com a humanidade. Nada escapa das mãos de Deus. Ele é o Deus soberano sobre a terra. Todas as coisas estão debaixo da sua soberania. O primeiro selo, né? O primeiro selo ele vai falar: o cavalo branco é o anticristo, né? São 4 cavalos e são 7 selos que a Bíblia fala. E dentro desses 7 selos, né, os 4 primeiros selos que Jesus vai abrir são 4 cavalos, que são 4 demônios que vai se apresentar
na grande tribulação. Aí aqui fala. O primeiro selo é o cavalo branco, que representa o anticristo. Esse cavalo branco é a falsa paz. O primeiro selo, quando o cordeiro abrir, vem um cavalo branco. Vejam o que diz, versos 1 a 2 do capítulo 6, né? Que ele está falando aqui de Apocalipse. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhai e eis aleluia, cavalo branco, e o que está assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Quando Cristo abriu o primeiro selo, queridos, começa a grande o primeiro selo libera a vinda do primeiro cordeiro. Mas é muito importante você entender que esta mesma sequência dos cavaleiros, né? Às vezes eu me atrapalho um pouco porque a letra às vezes é difícil, mas vamos lendo aqui, né? Os irmãos vão conferindo aí na Bíblia. Que está nessa sequência dos cavaleiros. Aqui é encontrado lá em Mateus capítulo 24, o sermão profético de Jesus, porque primeiro, né, Jesus fala de falsos cristãos. E o cavalo branco aqui é o levantamento do anticristo, né? Ele está falando que o primeiro cavalo, que é o primeiro selo que Jesus vai abrir nessa carta, né, que João estava tendo, nessa visão que João estava tendo na ilha de Pátimo, né? Ele estava preso, né? E ali ele estava tendo essas revelações divinas. Jesus fala do falso cristão e o cavalo branco aqui é o levantamento do anticristo. Segundo, depois ele fala de guerras, o cavalo vermelho são guerras. Depois ele fala de fome, o cavalo preto, né? Depois ele fala de morte, o cavalo amarelo. O cavalo amarelo, que não é amarelo, eu explico, né? Ele está falando que alguns teólogos fez um estudo mais profundo e descobriu que esse cavalo amarelo na Bíblia, na verdade, ele tem outro significado, ele é verde, né? Lá na frente explica melhor. Então, Mateus 24 está falando da grande tribulação, né? E isso não tem nada a ver com a igreja, irmãos, porque quando os discípulos de Jesus, os judeus, perguntaram para ele sobre o estabelecimento do reino de Cristo para os judeus, ele vem com o sermão de Mateus 24. Mas o cavalo branco, na verdade, ele é o anticristo, porque ele vem com um discurso de paz, né, de falsa paz. A cor branca é a cor das escrituras para paz. Fala de paz, fala de justiça, fala de santidade, mas Jesus nos adverte, a palavra de Deus nos, aleluia, adverte lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aí há que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Irmãos, o período chamado de princípio das dores vai trazer muitos problemas, vai trazer peste, como nós estamos vendo agora do coronavírus, mas este período ainda não é o fim. Este período vai gerar um caos sobre o mundo, e o mundo vai precisar de um gabinete de gerenciamento de crise. Na minha opinião, este gabinete vai ser estabelecido na ONU. A própria ONU vai escolher as nações mais poderosas da Terra. Eles vão se juntar e escolher um homem, né, para gerenciar essa crise. Este líder político mundial será o anticristo. Ele virá com um discurso de paz, né? Quando começar o caos, né, total na Terra, a liderança, os governos políticos vai precisar de um homem, né, para poder administrar esse caos todinho. Aí vai se levantar o anticristo, porque segundo os estudiosos, o anticristo ele já circula no meio de nós, é um homem,
intelectual, um homem de boa aparência, que fala vários idiomas. Ele está no meio dos homens, só que ele não pode se apresentar, ele não pode manifestar o seu poder, a sua força que foi dada, limitada. A força dele foi dada e é limitada por Deus. Não, ele só vai se apresentar no momento dele, que a Bíblia fala. Aqui será o anticristo, e ele virá com um discurso de paz. A promessa de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e 3 diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, que está para dar a luz, né? E de nenhum nada escaparão. Ele virá também num espírito de engano, e lá em João capítulo 5, verso 43, Jesus disse assim para os judeus: eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Ele está falando aqui do anticristo, né? Que quando Jesus veio para Israel, a nação eleita, o povo eleito, eles rejeitou a Jesus. Então Jesus veio, Jesus foi e tirou a bênção que era de Israel, do judeu, né? Do seu povo, do povo eleito. Essa bênção que foi rejeitada pelo povo de Deus, Israel, foi passada para os gentios, que somos nós, filhos adotivos do Senhor. Jesus nos adotou, Jesus nos escolheu. Hoje nós somos a nação eleita e o povo de Deus, né? Então Jesus está se referindo aqui na palavra de Deus que o anticristo vai vir e ele vai ser aceito e vai ser mais bem recebido pela humanidade do que o próprio Jesus, porque os homens estão com uma cegueira espiritual tão grande que eles não conseguem observar quem está diante dele, que é o mal, que é o filho do diabo, né? Ali encarnado, personificado, aqui fala. Jesus está deixando claro que os judeus que não aceitaram o Messias vão crer no anticristo e seu Messias, então, ele vai fazer um acordo de paz. Por 7 anos, ele vai permitir a construção do templo de Jerusalém, ele vai ser chamado pelo povo judeu como Messias, como o Machia, mas ele é o engano, né? Que vai trazer destruição total para a humanidade. E como a gente pode ter certeza de que este cavalo branco não fala de Cristo? Porque talvez vejam aí pela internet ou em livro alguns teólogos dizendo não que o Cristo, que é Cristo sim, mas em primeiro lugar eu quero dizer, olha, a companhia que esse cavaleiro tem, a Bíblia diz que a mal companhia corrompe os bons costumes. Ele está falando que algumas pessoas dizem que esse cavalo branco do livro de Apocalipse, esses 4 cavalos que vão aparecer, esses 4 cavaleiros de Apocalipse, o primeiro cavalo, alguns estudiosos dizem que é Jesus, né? Só que não é Jesus, é o anticristo representando a paz, a falsa paz, né? Por quê? Porque a companhia dele já mostra quem ele é, né? Jesus, quando vier, Jesus vem de forma diferente. Jesus vem com seus anjos. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É uma apresentação totalmente diferente desses 4 cavaleiros. Esses 4 cavaleiros vêm acompanhados de destruição, de morte, de fome, só de desgraça e de coisa ruim. E a Bíblia fala, né? Está escrito aqui que fala assim: as maus companhias corrompem os bons costumes. Está em 1 Coríntios 15, 33. Então, esses cavalos simbolizam destruição e morte, né? Não tem nada de coisas boas, são coisas ruins. Os outros 3 cavaleiros com quem eles andavam são terríveis, hein? É morte, peste e guerras, então não podem ser Cristo. Mas a segunda razão por que não podem ser Cristo é porque Cristo é o Cordeiro, o leão Cordeiro que abriu os selos, e ele quem está liberando os 4 cavaleiros e não está entre os 4 cavaleiros. Ele está dando a ordem para que eles venham sobre a terra e é ele quem está abrindo os selos, né? Jesus é quem está abrindo esses selos e mostrando para João, né? Em Apocalipse foi revelado para João na ilha de Pátimo. João estava preso lá
E ali Deus foi se mostrando para ele, né? Então, ele está falando aqui que Jesus não está no meio desses 4 cavaleiros de destruição de morte, mas Jesus ele está abrindo os selos e mostrando para João o que ia acontecer nas últimas horas, no último tempo, as coisas que hão de acontecer. Ele não é um dos selos, então, aqui fala assim, peraí. Ele está dando a ordem para que eles venham sobre a terra e ele é quem está abrindo os selos. Ele não é um dos selos. Então, Cristo está no controle do que está acontecendo, mas não é ele que está entre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas é importante dizer também porque Deus usa a figura de cavalo, porque na Bíblia os cavalos são sinais de julgamento. E os 7 selos são os 7 julgamentos de Deus para a humanidade. É o ai de Deus, né? Esses 7 selos significa julgamento, punição sobre a humanidade, sobre aqueles que viraram as costas para Deus, não quiseram ouvir a palavra de Deus, não quiseram ouvir a voz de Deus. Aí aqui fala: mas é importante também você entender aqui o cavaleiro de Apocalipse capítulo 6, verso 2, que é o anticristo, não é o mesmo cavaleiro de Apocalipse, capítulo 19, 11, né? Porque a Bíblia no livro de Apocalipse fala sobre Jesus, que vai vir também no cavalo branco, só que Jesus ele está se referindo aqui no livro 19, no Apocalipse 19, 11, fala sobre Jesus. E no livro de Apocalipse 6, nesse cavalo branco, fala do anticristo. Esse Apocalipse 19, 11, esse sim é Jesus, porque a diferença entre esses 2 cavaleiros é clara. O cavaleiro de Apocalipse de Apocalipse 6, ele traz guerras, fomes, morte, ele tem um arco na mão, tem um arco, porém quem não tem flechas. Mas o Apocalipse 19, 12, Jesus vem com a espada é a palavra, vem com a espada e não com o arco. É importante percebermos essa diferença. Outra coisa, esse cavaleiro que é o anticristo, ele tem uma coroa. O cavaleiro de Apocalipse 9, ele tem o diadema aí. Uma outra coisa existe em Apocalipse 19, ele tem o diadema aí, uma outra coisa, existe uma outra palavra, é o grego. Por isso, Apocalipse 6, 2, né, ele fala aqui, e Apocalipse 19 falam de 2 cavaleiros, um é Jesus e o outro é o anticristo. Apocalipse 6, 2 fala da falsa paz, que é o anticristo, e Apocalipse 19, 2 fala do Senhor Jesus Cristo, que tem uma espada afiada que vem para julgar toda a humanidade. Então é muito importante você entender que os 4 primeiros selos, na verdade, são também ligados diretamente, aleluia, à liberação dos 4 cavaleiros de Apocalipse. O primeiro cavaleiro do Apocalipse é o anticristo. Ele vem de branco porque ele propõe a paz, mas ele, na verdade,